Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco e principalmente vamos falar sobre Felipe Coutinho, que é o assunto do momento, né, no Vasco da Gama. Temos mais alguns detalhes aqui sobre essa situação do Felipe Coutinho. Vamos colocar aqui também a análise do VAR da partida Vasco e Vitória. Como o Vasco venceu, não está se falando muito nisso, né? Mas o Vasco foi prejudicado na partida de ontem, num pênalti claríssimo não marcado em cima do Galdames, e o VAR divulgou ali a análise, né? Que eles fizeram, dizendo que o lance é legal. Enfim, cara, inacreditável como é ruim o VAR no futebol brasileiro. Vou colocar aqui também o Paulo César Oliveira, que é comentarista de arbitragem da Globo, discordando totalmente, né, da marcação do VAR e da arbitragem, dizendo que o Vasco foi prejudicado e que teve um pênalti não marcado a seu favor. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos sem enrolação hoje. Vamos falar de Vasco da Gama e começo falando aqui de Felipe Coutinho, que vem aí tendo esse burburinho, né, nos últimos dias, principalmente desde sábado, né, sobre um possível retorno de Felipe Coutinho ao Vasco no meio do ano. O Globoesporte.com trouxe mais alguns detalhes sobre essa possível volta de Coutinho ao Vasco e eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Está aparecendo aí na sua tela, a reportagem do Globoesporte.com diz o seguinte, que um dos melhores jogadores formados pelo Vasco nos últimos 30 anos, Felipe Coutinho, deve procurar um novo clube no meio do ano, quando acaba o seu empréstimo ao Al Duhail do Catar. O Aston Villa, dono dos direitos, né, de Felipe Coutinho, está disposto a abrir mão dele, mas afinal, o que há de concreto nessa possível volta de Felipe Coutinho a São Januário? É a pergunta que faz aqui a reportagem do Globoesporte.com. Bom, nas últimas horas, os vascaínos levantaram a campanha Volta Coutinho lá no Twitter e o assunto está entre os mais comentados do país. Coutinho tem 31 anos de idade, tem contrato com o Aston Villa até 2026, no entanto, o clube inglês, que faz ótima campanha na Premier League, não tem interesse, né, na volta do Felipe Coutinho para a próxima temporada. E é aí que o Vasco entra na história. O clube sondou o Felipe Coutinho algumas vezes nos últimos anos, mas até então o jogador não tinha interesse em voltar ao Brasil. Agora, o meia vê com bons olhos o retorno ao país e dá preferência ao Vasco da Gama. A SAF vascaína fez um contato informal com o staff do jogador para entender o cenário e estuda uma investida para ter Coutinho por empréstimo. É provável que o Aston Villa peça uma compensação financeira. Por outro lado, o meia de 31 anos de idade está disposto a reduzir o seu salário. Essa informação é importante, segundo o Globoesporte.com. O meia está disposto a reduzir o seu salário para fechar com o Vasco. Hoje, o maior salário pago pelo Vasco é o de Payet, que recebe cerca de R$1,5 milhão por mês. Para avançar na contratação, o Vasco precisa ter o aval da 777 e não tem intenção de investir muito alto, né, na segunda janela, até porque a SAF gastou 130 milhões em reforços no início do ano. Por isso, a preferência é por uma negociação por empréstimo, sem o custo de compra de direitos. O clube também estuda possíveis saídas no meio do ano, que podem aliviar a folha salarial e abrir espaço, né, para o salário de Felipe Coutinho. Coutinho, que foi vendido para a Inter de Milão, né, quando tinha 16 anos e jogava no Vasco, em 2008. Ele marcou 5 gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália assim que fez 18 anos, em 2010. Foi emprestado ao Espanhol antes de chegar ao Liverpool, onde viveu o seu melhor momento. Caiu nas graças da torcida e marcou seu nome na história do clube que defendeu entre 2013 e 2018. Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros, algo em torno ali de 568 milhões de reais, ao Liverpool para contratar Felipe Coutinho. Até hoje é a terceira maior transferência da história do futebol. Só fica atrás das compras de Neymar e Mbappé pelo PSG. No clube catalão, Coutinho não conseguiu se firmar, né? Ele foi emprestado depois ao Bayern de Munique,
pelo qual ganhou a Champions League em 2020 e depois se transferiu para o Aston Villa no início de 2022, onde ficou até setembro de 2023, quando foi emprestado ao Al Duhail, do Catar. Então, é isso que temos nesse momento sobre o Felipe Coutinho. O Vasco deve tentar o jogador por empréstimo, porque nesse momento, né, a 777 não vai ter intenção de fazer um grande investimento, tendo que comprar, né, o Felipe Coutinho. Mas como o Aston Villa também não quer contar com o jogador na próxima temporada, deve até facilitar, né, uma possível saída do Coutinho. Com certeza é uma situação que vai demorar, vai render muito assunto ainda até a gente ter uma definição. Mas sobre o Felipe Coutinho é isso. Agora, vou falar sobre a arbitragem, porque ontem o Vasco foi prejudicado mais uma vez. Não está tendo muita repercussão, porque como o Vasco ganhou o jogo, não fez falta o pênalti não marcado, né, em cima de Pablo Galdames, que o árbitro não assinalou. O Galdames foi agredido dentro da área, né? O zagueiro do Vitória deu um chute ali nas partes íntimas do Galdames e o juizão simplesmente mandou seguir. A CBF divulgou ontem a análise do VAR nesse lance, que coloca o lance ali como totalmente acidental. Confira só. Isso aqui tá limpo, tá? Perna, cabeça. Bola. Segue. Perfeito, ao vivo. Ataque. Segue defesa. Trombou os dois jogadores. Perna. Cabeça. Possível mão nesse Vem cabeceio. de Tá? bate agora. Tá, ok, tô checando. Segue. Bola. Aqui, cabeça. Perdeu. Ok? Seguindo. Aqui. Ok. Segue. Isso. Aí, Tô pra aqui. mim, esse bloqueio. Segue. Coxa. Nada. Ok, segue. Esse cabeceio agora desse jogador. Aí, esse precisa ver onde toca. Ok. Pra mim é ação de disputa. Isso aí, segue. Jogador Aí, nem para pediu pra mim. bloqueio. Pega a goal line. Pediu falta Como é que só. tá? Goal line. Invertido a goal line. Eu Já preciso do levantou. toque, tá? Ó, pega entre a cravícula do jogador aqui. Segue, Nossa, segue. acho que pode ajudar, tá? Agora Isso, essa tá bem de frente. tampando. Tá tampando. E no Ok, campo segue nada, naquela vai. uma pra mim. Tá. Ok, tô checando. Ok, segue, seguindo? segue. Seguindo. Isso. Ok. Volta aqui nesse cabeceio dele, no pé dele. Aqui, ó, no pé dele, porque ele tá no chão. Esse jogador volta. Ele tá no chão. Esse é o momento. Aí, se ele chuta esse jogador ou não. Aqui, volta pra mim. Vê se faz parte desse impacto ou não. Porque ele cabeceia, Tá. ele tenta chutar. Ele tem um contato só e recolhe, tá? Ele tem um contato. Ele tem o contato e recolhe. Pega a goal line que é melhor pra mim ver isso Ok, aqui. full line. Aí, vai. Cuidado, Aí. cuidado, Volta Fabiano. lá rapidinho, curto. Tá velocidade rápida. Ah, é aqui. Eu preciso do Bateu, chute dele aí, ó. ataque. Não, ele toca e recolhe, ok? Ataque. Ok, eu não vejo com infração. Ok? Ataque. Tá vendo, Furman? Aí ele cabeceia, ele Ataque. tenta chutar. Tira a e mão, tá- tira a mão. Não, já passou muito. Vambora, vamos seguir. Foi totalmente acidental, tá? Foi no contexto da disputa. Tá, ok. Vai seguir. Tá todo mundo em pé. É. Os caras são muito fracos, né? Impressionante. Até o Paulo César Oliveira, analista de arbitragem dos canais Globo, declarou que Rafael Claus errou ali ao não marcar o pênalti para o Vasco da Gama em cima de Galdames. Segundo o Paulo César Oliveira, é um lance claro que o VAR deveria ter interferido e o VAR acabou deixando passar, né? Confira o que disse também o Paulo César Oliveira. Análise, né, que é nesse ataque do Vasco após a bola chutada, chamar atenção para a ação do Reinaldo na disputa com o Galdames, né? Ele vira claramente para tentar chutar a bola, o Galdames chega primeiro, cabeceia a bola e ele tem essa ação do chute que, olha só, atinge claramente o jogador do Vasco de maneira imprudente. Esse não é um toque acidental. A bola bateu ali no ombro dele, é bem no limite. Até se a gente puder dar uma paradinha para ver o ponto de contato da bola, se a gente puder voltar um pouquinho para analisar. No replay fica melhor, né? Mais próximo no replay, aí, ó. isso, e nesse fechado. Porque teve um pedido de pênalti, mas a bola bateu no ombro dele, é bem no limite. Se a gente puder voltar um pouquinho, na hora do contato, um pouquinho antes, aí. É bem aqui no ombro dele, na parte permitida pela regra, mas a ação dele foi para chutar a bola. Aquele toque... Quase que ele faz um pênalti duplo, então. aquele Mão e toque chute. ali foi circunstancial, porque o Galdames cabeceou a bola no ombro dele. Mas olha a ação do chute dele, olha só, direto, direto no Galdames. O Rafael Claus, ele entende como uma jogada normal e só o áudio do VAR vai poder trazer a interpretação se a sinalização dele foi em virtude de não pênalti, pela bola
de não mão, né? Pela bola ter batido no ombro, ou se ele percebeu esse contato que na cabine do VAR não pode passar despercebido. E não chutou um lugar legal de levar chute, não, né? É. Na Premier League teve um evento raro outro dia. O VAR chamou, né? O juiz, que corrigiu um pênalti não marcado contra o Arsenal, o chute do Rice, lembra? E foi algo semelhante, assim, né? Ele não está querendo chutar o adversário, mas como consequência da ação, né? Aí que entra a imprudência, né, Essa é a PC? questão da imprudência que, de acordo com a regra, é quando o jogador não tem a atenção, não tem o cuidado, não tem a precaução ao disputar a bola, porque a ação dele foi claramente para chutar, ele foi surpreendido com a chegada do Galdames, até tentou recolher a perna, mas ele só recolheu depois do impacto. E um impacto forte ali no Galdames, pênalti claro, que no campo de jogo, pelo posicionamento do Klaus, talvez encoberto, não tenha percebido esse contato, mas o VAR, com base nessa imagem, teria que ter recomendado a revisão. Para cartão não, né? Era para chamar só para pênalti. Eu acho que está no campo da imprudência. Apesar dessa ação dele, como é tentando visar, tentando chutar a bola, eu acho que a marcação do pênalti, ele está tentando disputar a bola, acho que só a marcação do pênalti ficaria de bom tamanho ali, mas o pênalti tinha que ter sido marcado. Então tá aí, mais um lance nesse Campeonato Brasileiro que o Vasco é prejudicado. Que bom que dessa vez não fez falta, né? E o Vasco conseguiu vencer a partida. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações. Até a próxima. Fui!